Boa tarde a todas e a todos. Como o debate desta tarde é bastante grande, eu vou fazer uma introdução muito rápida e passo rapidamente também ao primeiro painel, que é composto por Adriana Bebiano, Anália Torres e Eduardo Ferreira. Não vou ler as biografias porque constam das pastas. Constam das pastas. 57 anos. Aí é fidelidade. Eu sou mais velha. Não interessa. Entretanto, gostaria de vos agradecer a vossa presença, agradecer sobretudo a presença deste painel, deste riquíssimo painel que está aqui presente. Agradecer aos voluntários que também têm trabalhado e voluntárias que têm ajudado neste seminário e agradecer também a presença do resto das pessoas que irão participar no segundo painel. Então, umas breves palavras sobre o projeto. A Voz das Feministas, no percurso de 40 anos em Portugal, é o culminar desta quinta edição do projeto de Memória e Feminismos. Ao longo da sua existência, recolhemos histórias de vida de mulheres em várias regiões do país. Num espólio de 63 recolhas constantes do projeto, 48 destas mulheres viveram ainda em tempos de ditadura. São mulheres comuns com quem trabalhamos ao longo de 4 anos, às quais procurou dar visibilidade através de livros editados, vídeos produzidos e dos seminários disseminados ao longo do país. Elas expuseram as suas vidas e lançaram desafios à reflexão teórica sobre os feminismos em Portugal nas últimas décadas. No seminário anterior, ouvimos os investigadores analisar algumas histórias de vida, no segundo 34, destas mulheres apesar do processo historiográfico e que se constituem num acervo fundamental à compreensão e construção dos feminismos em Portugal nestas últimas décadas. Damos agora a palavra a feministas, mulheres que há muito ocuparam o espaço público para ouvirmos a sua reflexão teórica sobre os feminismos. Sobre o porquê de se realizar estes debates em 40 anos, respondemos que foi há 40 anos que a UMAR se constituiu como Associação em Defesa dos Direitos das Mulheres. Neste ano de aniversário, associamos também à SIC, também ela comemorando o seu 40º aniversário, uma ONG e uma instituição estatal, dois percursos diferentes, um objetivo comum, a luta pela igualdade de género. Aí passo a palavra às minhas. Boa tarde. Quero agradecer à Teresa e ao Mar por me ter convidado. É com muito gosto que venho ao Mar. Agradeço também a presença das pessoas que cá estão para nos ouvir esta tarde. Eu vou falar um bocadinho à margem das questões que são levantadas pelas outras pessoas, pelo que eu vi do programa. Sou da Universidade de Coimbra, sou a diretora do Departamento de Estudos Feministas da Universidade de Coimbra, tenho 57 anos, como já disse, e vou falar de literatura, pensar particularmente em literatura, resolver regressar à literatura nestas coisas que acho que é importante. E tenho 2 epígrafes, gosto de fingir que sou Galdéria, é um verso da Adélia Lopes, de 1925. E depois há uma outra que me vem de Shakespeare, da peça Otelo, Am I that name, Iago? Am I that name, Iago? What name, fair lady? Such as she says my lord did say I was. He called her whore. O nome pelo qual Otelo designa Desdémona é whore, puta. E nós sabemos que muito das nossas vidas é condicionado pelos nomes que nos chamam. Nós adotamos comportamentos de forma a que não nos chamem estes nomes. Puta, Galdéria, Vadia, Cabra, são nomes que todas nós com certeza reconhecemos ao longo da nossa vida.
Portanto, os nomes são formas de disciplinarização do corpo. A linguagem não deve ser esquecida, não são apenas as leis que nos disciplinam, mas há uma vigilância que é mantida sobre as mulheres, nomeadamente sobre o seu corpo e nomeadamente sobre a sua sexualidade, que é uma forma potentíssima de disciplinarização do corpo. Desdémona, para aquelas pessoas que sabem, que é designada por puta pelo marido, apesar de ser casta, vai acabar assassinada às mãos dele, numa peça cujo desenlace é ainda lido, ainda hoje, como explicado pelo ciúme. E nós reconhecemos esta história da nossa vida real, quer dizer, das vidas que conhecemos e dos jornais. Portanto, Shakespeare escreve em 1613 esta peça, mas isto tem uma atualidade que é, no mínimo, assustadora. Agora, uma pequena história, antes de eu ler a literatura propriamente dita, que aconteceu no Hospital dos Covões, em Coimbra, há cerca de 2 anos. Estava uma senhora de 80 e poucos anos na enfermaria, uma enfermaria com má gente, e é visitada por um grupo de jovens médicos e médicas que estão a fazer a história clínica, são estagiários, estão a fazer a sua história clínica. A certa altura, perguntam à senhora: quantos parceiros sexuais teve? E a senhora ia tendo um ataque. E isto é muito bom, é muito mau. Quer dizer, por um lado, a naturalidade com que os médicos fazem esta pergunta denuncia a naturalidade de práticas sexuais diversas onde não se espera das mulheres um comportamento que seja um comportamento diferente dos homens. Passa-se que a senhora pertence a uma geração de mulheres educadas para o recato, né? E para uma mulher que tivesse mais do que um homem seria necessariamente todos aqueles nomes que eu referi há pouco tempo. Portanto, sentiu-se ofendida. Nós temos aqui um sintoma das mudanças. E eu gosto de pensar sempre nas mudanças e nas continuidades, e se muito mudou nos últimos 40 anos, há continuidades que nós continuamos a verificar, e eu acho que devemos manter algumas perguntas presentes. O que é a literatura e o que é que a poesia tem a ver com isto? Eu acho que Portugal é um sítio onde esta resposta é óbvia, porque há quem defenda, e eu subscrevo, até que me digam que não, que me demonstrem que não, que o acontecimento feminista português mais importante do século XX foi o caso das Três Marias. Ora, o que é que as Três Marias fizeram? Literatura. O que é que elas fizeram? Escreveram. E o que elas fizeram foi reivindicar como seu o seu corpo, reivindicar o seu corpo como lugar do desejo, que isso era completamente escandaloso, e para além de denunciar a vulnerabilidade do corpo das mulheres à violência sexista, nomeadamente à violência no contexto da família, que foi a coisa mais escandalosa que fizeram. Portanto, a mim interessa-me o recato e o escândalo, e interessa-me o escândalo enquanto arma emancipatória, enquanto instrumento de emancipação. E essa possibilidade que ando, com a qual ando a brincar. E a forma como, por exemplo, na literatura se opera a ressignificação de palavras que são usadas para nos pôr no nosso lugar e como violência, nomeadamente aquelas todas que referi. E isso acontece na literatura e acontece noutros lugares, mas eu defendo que a literatura tem um papel importante aí, que não é o papel de reflexão da sociedade, como é a maior parte das pessoas que não trabalham em literatura tendem a pensar, mas é também o lugar onde se colocam possibilidades de comportamento, e nomeadamente a partir da criação de personagens. Bom, eu vou começar, de alguma forma, fazendo a história destes mais de 40 anos. A primeira poeta que eu vou referir é Natália Correia. Natália Correia. Temos aqui a Cosmocopla, que eu não vou ler todo. Natália Correia é definida é uma personagem complexa. É uma personagem muito complicada, e complicada de nós aceitarmos como parte da genealogia feminista em Portugal. Razões que não interessam agora. Que traz muito desconforto, mas eu acho que ela pertence a esta linhagem feminina e que devemos aceitar nos seus próprios termos.
O José Carlos dos Santos, no poema que se chama Retrato de Natália, tem um verso que a define, que é Nossa Senhora Lenta Mãe do Escândalo. Eu acho que é completamente adequado, um retrato exato de Natália Correia, pelo que ela foi na vida e também pelo o que escreveu. Ela de si própria no autorretrato dizia por vezes monja, por vezes fêmea, e essa face dupla dela é bastante interessante. Eu tenho aqui um poema, que não vou ler todo, que é o poema que ela inclui na Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica de 1966. Vou só referir o início da segunda estrofe. O corpo é praia, a boca é a nascente e é na vulva que a areia é mais sedenta. Eu acho estes dois versos brutais. Não gosto dos outros, mas está bem. Abre-te as coxas e deixe-te crescer, duro e cheiroso como o aluentro. Eu detesto esta cena do aluentro. Se fosse eu, corrigia o poema. Mas há uma coragem enorme nesta mulher. Em 1960, é preciso ver que o poema que está ali incluído nesta antologia era inédito antes. Há uma coragem enorme desta mulher, primeiro, em escrever estas coisas, que são completamente proibidas às mulheres, desta forma tão explícita. Mas pensem na vulva com a areia sedenta, que acho é uma imagem brutal. Esta publicação desta antologia, como as pessoas que são mais maduras entre nós sabem, valeu-lhe a perseguição e valeu-lhe uma pena suspensa de 3 anos de prisão. Não foi por este poema, foi pela própria publicação. A publicação é que era escandalosa, mas o facto de ser uma mulher a colocar-se nesta posição potencia essa repressão por parte do Estado Novo. O passo seguinte desta história é outro clássico. Isto só terá clássicos, não terá grandes novidades, que é Minha Senhora de Mim, de Maria Teresa Horta, que é basicamente uma reescrita da poesia trovadoresca galaica portuguesa, mas que tem uma componente erótica, se quiserem, claramente, mas são daqueles poemas que, ao contrário de Natália Correia, que é escandalosa abertamente e explicitamente, até tem uma codificação que nos permite, neste momento, olhar para o poema e pensar o que é que isto tem de escandaloso. Por exemplo, trações do corpo alva de amar no lençol sem abrigo, o seu amigo, pelo amor de Deus, quer dizer, para nós, neste momento, é preciso também ter sempre em atenção, lembrarmos de uma coisa que toda a gente sabe, é que a própria noção de escândalo e de recato muda de contexto para contexto. Diga. Pois, sim, com certeza. Mas a minha questão é sempre esta interrogação, até que ponto é que nós mulheres, ainda vivemos, ou mulheres de uma certa geração, pelo menos, com a pesada herança do recato do Estado Novo. E eu defendo que acho que vivemos, em larga medida. Este poema, o livro foi apreendido, Minha Senhora de Mim, foi apreendido pela PIDE por ser indecente, e é preciso ver que a autora sofreu uma perseguição feroz de telefonemas, cartas, propostas indecentes, porque ela, por ter escrito o desejo na primeira pessoa, foi imediatamente vista como disponível, que é uma forma simpática de dizer puta, cabra, vadia, galera. Pronto. Tenho aqui 2 citações dela numa entrevista em que conta a forma como fui agredida à porta de casa, levou uma sova por 3 desconhecidos, com ainda não, que tanto parecem, não se sabe quem são, e diziam, isto é para aprenderes a não escrever dessa maneira, e uma mulher de respeito não escrevia aquelas coisas. Portanto, há esta vigilância também sobre não só o comportamento, mas também sobre o que as mulheres descrevem e o que as mulheres escrevem, que também é altamente vigiado. Então, não posso deixar de referir ainda que brevemente as cartas portuguesas, e o que trago aqui, as novas cartas portuguesas, desculpe. E o que trago aqui é um texto, um excerto de um texto que normalmente dou nas aulas ao pessoal da licenciatura de temas dos feminismos contemporâneos.
só para lhes dar um cheirinho, porque acho que é um texto bastante cultural, e há a cena de uma violação de uma miúda pelo pai, mas tem uma que se lhe diga. Era perversa, dormia toda nua, os peitos soltos e brancos, e muito brancos e expostos, tal como os seus mamilos largos, róseos, distendidos. Depois dessa violação, tens de deixar esta casa, tu foste a culpada de tudo, bem sabes como foste a culpada de tudo, e sou homem, tu és provocante, perversa. Tu percebias, sei que tu percebias, que sabias como me ponhas. Eu sou homem, minha puta. Claro que sou uma puta, podes estar tranquilo, pai. Sou uma puta. Grande cabra, chamou-lhe a mãe, quando ela se dirigia para a porta da rua, agarrada às paredes para não cair. Grande cabra. E aqui, nós temos de uma forma muito clara a vulnerabilidade do corpo da criança, que é brutal, mas temos também um exercício brilhante da exemplificação daquilo que nós chamamos blaming the victim, responsabilização da vítima, que é uma coisa que continua a ser feita. Eventualmente não destas formas, mas que continua a ser feita, e há a miúda que se oferece, e há a miúda que está disponível, e a primeira parte é narrada, se quiserem, do ponto de vista do pai, daquilo que é altamente erótica. Isto perturba um bocado, porque a primeira parte é erótica, ou pode ter esse efeito, e isso parece-me que é um dos momentos altos das novas cartas, também pela técnica literária. Eu tenho que pensar nisto também, desculpe, tenho de pensar nisto, e é uma das coisas que eu gostaria de sublinhar, que é uma das possíveis vertentes da continuidade, inclusive esta assunção da miúda, da voz da miúda, que é a vítima como sendo cabra e sendo puta. Eu sei, esta aceitação do nome que lhe chamaram, toda a gente sabe o que aconteceu com as novas cartas portuguesas, o processo das 3 milhas, que é eventualmente o mais conhecido em Portugal, dos nomes portugueses, dos feminismos portugueses mais conhecidos, portanto não me vou deter por aí. Pensando nesta linha das escritoras escandalosas, que usam uma linguagem escandalosa para reivindicar os direitos das mulheres, uma que eu gostaria de referir, embora tanto quanto eu sei ela não tenha tido qualquer dissabor ao nível da lei, mas vocês me dirão, é a Luísa Neto Jorge, que é bastante, estranhamente pouco lida agora, tem uma produção escassa, mas que morreu jovem, mais nova do que eu, nunca aos 50 anos, aos 49 por aí, que tem uma produção escassa, mas fortíssima, e que também trabalha bastante na linha da ressignificação das tais palavras. Eu vou só referir um poema, que é este Metamorfose. Quando a mulher se transforma em cabra, marés anuíram ao ciclo recente das águas. Eu vou só saltar para o fim. Fez-se cabra, desatenta das origens, cabra com fardo de cio, do peso das tetas, cabra bem cabra, adoçando a fome na flor dos cardos. Quando a cabra voltar, mulher, ressurreição. Isto é outro exemplo potentíssimo desta ressignificação de uma palavra que é anátema, cabra, como uma fonte de força e de poder, e de não deixar-se significar por outro, pela voz masculina, ou pela voz masculina, que não é necessariamente exclusivamente dos homens. O corpo insurreto é só para se entreterem, vou só referir alguns passos, uma formulação tão simples como o corpo insurreto encerra em si esta vertente da luta, que me parece uma vertente importante. Também gosto muito, só para dar mais um exemplo, desta quadra da mini biografia. Esta já foi publicada em 88, que é a segunda quadra, porque envelheço, adoeço, esqueço, quando a vida é gesto e amor é foda. Diferente me concebo e sou do avesso, o formato mulher se me acomoda. Portanto, isto é uma reformatação do próprio conceito de mulher, para além da feminilidade, para além das pequenas coisas. Isto também quis sublinhar esta quadra, porque é dos versos mais citados de Luísa Neto Jorge. Do resto, foi por aqui que eu cheguei a ela, foi por estes versos, o formato mulher e o do avesso.
Bom, agora, este poema anterior é já de 88, tal como o poema da Adília, ao qual voltarei, é de 85. Portanto, estamos em fase de pós-revolução e eu quero pensar aqui, ou chamar a atenção aqui para aquilo que mudou, não o que permaneceu, e para aquilo que mudou. E para falar do que mudou, e mudou bastante, porque as coisas não mudaram de um dia para o outro, como toda a gente sabe, e nem basta lembrar o que aconteceu no Parque Eduardo VII, no 13 de janeiro de 1975, mas nem vamos por aí. Para ver que, em pleno processo revolucionário, da esquerda à direita se insultavam as mulheres e se as nos vigiavam. Agora, vou ter uma coisa que toda a gente de uma certa geração conhece, mas aposto que tinham saudades. Acharam uma conhece. Isto é a Natália Correia outra vez, aquela mulher de direita de quem nem sequer queria ouvir falar em 1982, porque era deputada do PSD à Assembleia da República e está a decorrer o debate sobre a interrupção voluntária da gravidez, e há um senhor que ficou para a história por causa da Natália, chamado João Morgado, que teve a infeliz ideia de dizer que o sexo era só para a procriação. Toda a gente disse, dia infeliz, ele teve aquilo. E a Natália Correia escreveu de improviso isto, que toda a gente sabe, mas que dá sempre gozo. Já que o coito desmorgado tem como fim cristalino, preciso e imaculado fazer menino ao menino, e cada vez que o varão sexual petisco manduca, temos na procriação prova de que houve truca-truca. Sendo pai só de um rebento, lógico é a conclusão que o viril do instrumento só usou para a catação uma vez. E se a função faz o órgão, diz o ditado, consumada esta exceção, ficou capaz do marcar. O país todo sabia este poema, toda a gente sabia este poema. Vamos lá ver o que é interessante aqui. O interessante aqui é que uma mulher que o diz, onde o diz, no espaço da Assembleia da República, e a forma como she gets away with it. Quer dizer, e não é só, é também por ser Natália, mas não exclusivamente por ser Natália. Quem ficou enxovalhado foi o Morgado. E isto é radicalmente novo. Melhor ainda, em 2013, ainda mais notável, no Dia Internacional da Mulher, há uma evocação de Natália, aliás fazia anos que ela tinha falecido, na Assembleia da República, e a atriz São José Lapa diz este poema. Quer dizer, isto é em 2013, quer dizer, este é um dos sintomas da mudança que houve neste país e que não foi brutal. Teresa, como é que eu estou? Só a Adília Lopes. A Adília Lopes, não sei se conheceis a Adília Lopes, mas a Adília Lopes para mim é a poeta mais escandalosa em Portugal. Só que ela, ao contrário de Natália, que era poeta escandalosa e tinha uma vida escandalosa, a Adília Lopes é bastante modesta e recatada, nós olhamos por ela, nem andamos por ela e tal. E há a mulher que escreve coisas mais incríveis. Eu quero foder achadamente, isto é uma brincadeira com a Flor Balas Espanha, em vez de quero amar afadamente. Não, ela é uma poeta muito complexa do ponto de vista literário. Atenção. Se esta revolução não me deixa foder até morrer, é porque não é revolução nenhuma. E isto é de 1985, e portanto a revolução que aconteceu, por exemplo, as feministas estavam preocupadas era com os equipamentos, as creches, o salário igual, essas coisas, e nós, é verdade, era importante. E esta é uma reivindicação do corpo e de uma outra forma de revolução, e esta ainda é mais brutal. O choro da bebé não impede a mãe de se vir. Portanto, uma reformulação, uma reformulação da própria maternidade que é sagrada e que ainda hoje eu diria que é sagrada. Bom, o que é que eu... E depois há os versos mais citados de Adília, está um dia tão bonito e eu ainda não fodi. Que é outro passo em frente que é bastante importante, que é uma desvinculação da sexualidade da vida amorosa. Porque se às mulheres é permitida uma sexualidade
que não era permitida antes, tem de ser sempre embrulhada neste embrulho cor-de-rosa. Não tem de ser conjugal, até pode não ser conjugal, mas tem de ser por amor. E aqui, esta fase ela de desvinculação. Eu vou-vos, só para terminar, está aqui um poema da Margarida, um soneto da Margarida Valdegato, que é uma das minhas poetas mais jovens favoritas, mas o que, digamos, resumir o meu argumento, o que eu pretendo dizer é que já não há este limite às mulheres portuguesas no sentido de não poderem escrever poesia erótica ou mesmo poesia pornográfica, não no sentido literário, não no sentido moral. E o que me parece é que por muito pouca gente que leia poesia, o que se escreve faz parte, entra nos discursos e faz parte dos processos todos de ressignificação do que é ser mulher e também de ressignificação dos nomes que nos chamam. E gostaria de perguntar, de deixar no ar esta pergunta, até que ponto é que ainda vivemos, pelo menos as gerações mais velhas, sob a herança pesada do recato, e para pensar nisto, nós que pensamos que não, somos todas não sei quê, pensem na atitude, como é que se sentem perante por exemplo, as marchas das galérias e perante o comportamento das mais jovens nessas marchas e o tipo de reivindicação que fazem e como fazem, para repensarmos o que é que do recato ainda reside em nós. Obrigada. Esta também foi, mas é porque eu agora continuava a dizer ao ouvir a Adriana, não apetece nada agora a falar, porque acho que é muito mais divertido do que divertido e profundo, atenção, não é? Mas é muito mais interessante, porque agora esta minha fala que vai ser um bocado mais diferente. E uma das coisas que eu queria começar por dizer era agradecer ao Mar. Agradecer ao Mar o convite e dizer que estou muito satisfeita de estar aqui. E até pelo conjunto de pessoas diverso e de histórias de certeza diversas que vamos ouvir hoje. É um marco, acho que o projeto foi muito importante e está a ser muito importante e acho que vai ficar de facto como um marco em Portugal sobre a memória e sobre os feminismos. E eu acho que isto é um contributo muito decisivo e sobretudo também estou muito contente de estar aqui e expectante não só todos, a Eduarda e a Adriana, como também o segundo painel. Bom, eu tinha isto aqui em certos pontos, muito rápidos, mas para dizer o seguinte, eu chamei isto do ativismo à academia, reflexões a partir de um percurso pessoal, porque, embora vá tentar fazer uma coisa que os sociólogos têm a mania de fazer, não é? Que é dar contexto às coisas, que é para ver se depois também se percebem em si próprios dentro desses contextos. E eu ia começar pelo primeiro ponto por falar dos feminismos antes do 25 de Abril. Bom, os feminismos antes do 25 de Abril, com exceção da declaração fortíssima que foi as novas cartas portuguesas, que não se pode considerar uma afirmação feminista, mas que não teve um movimento, não é, suportá-lo, praticamente eram ocultos, não é, e passavam-se em... Porquê? Porque o que dominava na nossa, e estou a falar da minha época, forte, que é, no fundo, ter 20 anos em 74, portanto, os meus 17, 18 anos foram antes, não é? Portanto, com uma grande consciência de quê? De que era preciso acabar com a guerra colonial, portanto, era a questão fundamental das nossas vidas, que isto implicava que eles passávamos pela vida pessoal diretamente, os irmãos, os namorados que iam, ou foram para sítios de guerra difíceis, ou então eram os nossos namorados que tinham que acabar o curso e depois, 4 anos, e era 4 anos, porque era 2 anos a treino militar em Portugal e no contexto continental e depois nas colónias a matar pessoas ou ali com a possibilidade de ser morto. E isto era para nós a questão isto ia acabar com o fascismo, que era o que alimentava isto, não é? Era para nós a questão central. E eram tudo questões de vida ou de morte, porque as questões que nós tínhamos de decidir era assim, casas ou não casas? Casas antes ou casas depois? Se casas, ou casas ou desertas. Se desertas,
que acontece é que, e isto é tudo, afetava a nossa vida de uma forma brutal, se te desertas, o que acontece é que não podes voltar a Portugal. Portanto, os teus pais, a tua família, vais-te portar com a tua família porque não podes voltar. Portanto, a questão que se colocava eram questões de vida ou de morte. Nós tínhamos que decidir com 17, 18, 20 anos, não é? E eram questões fortes. E, de facto, além disso, em paralelo havia, de facto, a questão das novas cartas portuguesas, que eu estou a falar agora depois como é que isto é dividido no feminino, porque há aqui uma questão que eu gostava de colocar. É que a Guerra Colonial foram 13 anos sucessivos, não é? Portanto, 13 anos de opções sucessivas, pessoas a fazerem terem que fazer estas opções. E há uma coisa que eu acho que, em relação às questões do feminismo, uma vez em conversa com a Juliette Mitchell, que é dessa, por acaso passou por Portugal, e a Luísa Lima e a Lígia convidaram-me para ir jantar com ela e tivemos as 4 a conversar. E às tantas estava-se a falar de feminismo em Portugal e das dificuldades que o feminismo se tem a afirmar, e ela faz o seguinte comentário que até hoje não deixou de me abandonar a cabeça. Foi assim: então, mas como é que vocês queriam? Vocês tinham que os proteger, porque eles iam para a guerra. E esta questão, por exemplo, de que eles eram diferentes de nós, estavam submetidos a uma lógica que era diferente da nossa. Esta questão tem que ter peso nas nossas cabeças. Esta questão tem que ter tido alguma ressonância. De que forma, como, depois como é que isso depois se cruzava com outras coisas. Mas isso, e ainda há 2 dias estive com uma americana, em que nós falamos justamente também de um período parecido na Guerra do Vietnã, porque elas passaram exatamente as mesmas coisas do que nós, e esta questão surgiu outra vez. Nós tínhamos que os proteger. Quer dizer, era uma coisa, não é? Porque ou iam para o Canadá, era a mesma coisa, a família muitas vezes era também atacada como as nossas famílias, se por acaso havia uma deserção, portanto a coisa era complicada. Agora, a guerra também teve outros efeitos, nomeadamente para as mulheres teve efeitos paradoxalmente bastante positivos, o que é estranho, não é? Mas é verdade, e quando nós fazemos uma análise mais sociológica das coisas, chegamos lá. O que é que teve a guerra como efeitos para as mulheres? Nós vamos falar de 2 setores sociais completamente diferentes. Classes mais desfavorecidas. O que é que se passava com às vezes havia a imigração dos homens, não é? para ter vidas melhores, claro, e as mulheres ficavam. E as mulheres que ficavam começavam a ter que gerir coisas e decidir coisas, não é? Isso é uma coisa que era importante. Portanto, há um protagonismo feminino dos setores mais desfavorecidos da população que é importante, porque elas têm que tomar decisões. Há terras para gerir, há compras para fazer, há vendas, etc. Portanto, há uma espécie de protagonismo feminino com sentido nestes setores. Por parte, nos setores das classes médias há uma coisa completamente diferente, que é o seguinte: nós tínhamos uma economia de guerra e os economistas até ficam sempre muito perturbados com o problema de que o PIB cresceu antes de 25 de abril. Pois claro que cresceu, a economia de guerra cresce, é preciso fazer tanques, é preciso fazer fábricas, balas para matar, mas é preciso fazê-las. Portanto, o que aconteceu foi que isso correspondeu a um desenvolvimento económico que necessitou, por exemplo, de pessoas um pouco qualificadas, que nós não tínhamos. E necessitou de função pública a abrir, setores a abrir, e isso revelou-se como uma oportunidade para as mulheres das classes médias. Porquê? Porque, de facto, os homens não estavam, era preciso mão de obra, os homens não estavam disponíveis, ou iam estar, mas tardiamente, e, portanto, muitas mulheres das classes médias, por exemplo, eu estava em economia na altura, em 73, entrei no curso de económicas, e vieram ter comigo para perguntar se eu não queria fazer um part-time no Serviço de Estatística do Ministério do Trabalho. Eu depois fui mesmo, não é? E era possível conciliar, acabar o curso, fazer o curso e ir para lá, e todos os meus colegas, toda a gente que estava no serviço, estava tudo a estudar em económicas. Portanto, reparem, e é claro que é, depois, entretanto, tive a sorte, não é? Tive a sorte do meu futuro marido, e teve a sorte toda a gente que veio 25 de abril e não foi preciso ir à guerra, não é? E essa é a parte boa da história que já lá. Mas o efeito que teve nas mulheres foi que e havia uma outra questão, que era uma profunda desigualdade social em Portugal, que explicava, por exemplo, a possibilidade das mulheres das classes médias poderem conciliar trabalho e vida familiar. Porquê? Porque havia trabalho doméstico pago, barato, explorado, obviamente, de mulheres que vinham para a cidade e que eram mulheres jovens, muitas vezes, cujo sistema, em termos paternalistas, ficavam a trabalhar internas nas casas das pessoas, portanto não era preciso fazer creche nessas coisas, porque ficava lá sempre alguém a tomar conta da criança e as pessoas podiam ir ao cinema e fazer a sua vida. E, além disso, depois, entretanto, acabavam por, muitas vezes, casavam, saíam nas versões, havia situações de escravatura, havia outras situações que eram o puro paternalismo, não é? As mulheres casavam e, por exemplo,
os homens tinham ido à guerra, os jovens que casavam com estas mulheres empregadas, tinham ido à guerra, e muitas vezes o que é que lhes acontecia? Eles iam à guerra porque tinham medo de não cumprir com o serviço militar e depois emigraram para o Canadá, para os Estados Unidos, para a França, para a Alemanha. Isto aconteceu, isto são experiências diretas de vida de muitas de nós, não é? E, portanto, há aqui uma possibilidade que depois vai ter imensos efeitos, aí vou cortar e vou passar para a frente, vai ter imensos efeitos, porquê? Porque depois as mulheres portuguesas, por exemplo, quando comparadas com outras mulheres ao nível europeu, por exemplo, quando comparadas com as mulheres do sul da Europa, nós temos uma taxa de atividade mais elevada, nós temos participação, por exemplo, as mães têm imensa influência nas filhas, nós temos participação, por exemplo, de mulheres na ciência muitíssimo maior do que a média dos países europeus, na física e matemática, num conjunto de coisas que era dito que as mulheres não eram nada, não tinham cabeça para aquilo, não é? Não coitadas, não podiam. E nós temos, por exemplo, 60 e tal por cento de licenciadas em matemática e em estatística e matemática, não é? Que é uma coisa absolutamente incomum no resto da Europa. Portanto, agora calma, só para dizer que isto tem imensos efeitos, ainda tem hoje efeitos, não é? Porque às vezes, justamente estas mulheres são avós de mulheres que estão aí justamente a fazer muita coisa nas áreas científicas que são espantosas. Bom, finalmente veio a Revolução. E a Revolução permitiu-nos, em termos, e tento falar com os pontos que fizemos com o feminismo, permitiu, de facto, alguma libertação do ponto de vista dos temas que se abordavam. Do ponto de vista político, eu fazia parte de um grupo político, pequenino, da ODP, daquilo que veio dar origem à ODP, mas já fazia parte antes do 25 de Abril, e imediatamente nós começámos a fazer, tínhamos Palmar, fizemos muitas coisas juntas, como por exemplo, fui diretora da revista, e portanto os temas das questões das mulheres sempre foi um tema de grande preocupação da minha parte, e depois aí também uma base que foi de conhecimento de, por exemplo, lembro-me de termos feito, fui delegada para a Campanha Nacional do Aborto e Contracepção nessa altura, não sei se te lembras, e, por exemplo, fizemos a comparação na revista das legislações na Europa a propósito do aborto, o que é que se passava, e começavam coisas muito interessantes, que eram estranhas, que era assim, por exemplo, porque é que em Itália, porque sempre foi esta coisa de, para mim, sempre foi esta, porque é que as coisas são assim, não são de outra maneira, é que isso é que me faz às vezes gostar muito da investigação. Bom, por exemplo, porque é que em 75, em 79, na Itália foi aprovada o direito ao aborto, mas não o divórcio. É esquisito. É muito esquisito. Outra coisa que é, por exemplo, que se diz muito quando se compara o movimento feminista espanhol com o italiano, que é as espanholas dizem, nós aprendemos com vocês foram fantásticas, por isso é que houve a aprovação de... E agora o que é que vocês, onde é que vocês estão? Desapareceu o movimento feminista italiano, não tem força nenhuma. E tudo isto tem a ver com conjunturas, com histórias, e que eu gosto de saber o que é que se passou. As questões têm contexto, têm história, explicam-se, e por exemplo, uma das coisas que me atraiu, e agora vou passar para a terceira parte, para a investigação e para a sociologia, passando da economia. Devo dizer também que fui para a economia, porque era a faculdade de esquerda na altura, portanto, a economia. E, portanto, depois arrependi-me, fui tentar fazer a revolução, que não consegui, não é verdade, também manifesto, e depois continuei, fui para a sociologia. Mas, aqui sempre, muitas perguntas. Quando eu estou a entrar na sociologia, é quando a AD ganha. Mais perguntas. Porque é que as pessoas votam contra os seus interesses? Não é? Portanto, mais perguntas, é preciso saber. Bom, e aí começa a questão justamente do meu encontro com a sociologia e com a vontade de, que ainda por cima é uma área científica que permite uma coisa muito boa, que é que nós vamos mesmo falar com as pessoas, não é? E vamos falar com pessoas completamente diferentes de nós. Vamos falar com pessoas que até têm uma perspectiva como a nossa, de injustiça querem combater a injustiça social, etc. Mas vamos falar com pessoas que não estão nem aí. Mas a sociedade é feita de todas, não é? Portanto, como é que nós conseguimos compreender isto, tentar, ao mesmo tempo, neste contexto, fazer o que eu acho que depois tentei fazer, que foi sempre bastante mobilizada pelas questões da mudança social e de contribuir com o conhecimento, foi dizer, bom, então vamos lá tentar mudar isto, que o conhecimento possa produzir mudança. Portanto, passei do ativismo à produção de conhecimento, sempre na tentativa de quê? Justamente de dar visibilidade também, como fazemos nós aqui, como fazemos nós ao falar, nós enquanto ativistas, mas também para dar visibilidade a problemas de muito diferente tipo, não é? De muito diferente tipo. E no fundo, para mim a sociologia, costumo falar na sociologia como uma espécie de empatia sistemática, isto é, a capacidade que nós temos de nos pôr no lugar do outro, não é?
E, portanto, dizer assim, mas como é que o outro pensa de facto de maneira diferente de mim, mas porquê é que ele pensa assim, não é? Portanto, é uma coisa que é desafiante. E é interessante, mas a sociologia não chega, aí é tal problema, porque depois, na academia, nós vamos sentir exatamente as mesmas questões, não da mesma forma. E lá está, também é preciso perceber de que formas, é preciso perceber como é que as coisas se tornam de um sexismo hostil a um sexismo mais benevolente, ambivalente. Bom, aí depois não chega, porquê? Porque entretanto há um património. Embora eu tenha reencontrado através da sociologia, comecei logo a fazer trabalhos sobre mulheres divorciadas, comecei logo a falar, digamos, tentar dar voz a uma área de mudança em que as coisas estavam a mudar, mas de facto a questão é que nós não tínhamos todo o património que tínhamos do feminismo por via das leituras da Beauvoir, do conjunto de coisas, nós não tínhamos praticamente sistematização dessas teorias, não havia nada na universidade que fizesse isso e de facto também porquê? Também há aqui uma história específica, não podemos só... Acho que os nossos colegas eram sexistas, os nossos colegas, mas também há uma explicação para isto, que era o seguinte, é que nós estávamos a erguer, isto é uma das coisas com nós conversamos muito, nós também estávamos a criar as ciências sociais. Então nós estamos ao mesmo tempo a tentar ter legitimidade científica face às físicas naturais. E portanto o problema é, entre os nossos colegas que se nós íamos falar de feminismo, eles ficavam de cabelos em pé, estavam a tentar dizer que aquilo era científico e vinham nós dizer que aquilo era ativismo, ideologia, etc. Portanto, isto perturbava-os bastante. É claro que nós perturbávamos menos porque nós sabíamos mesmo que havia contributos absolutamente decisivos que eram preciso inscrever na agenda da sociologia, ou na agenda da psicologia social, ou na agenda de outras áreas científicas das ciências sociais. Mas é para explicar que, de facto, nós temos esta dupla tarefa e por isso é que também nós não conseguimos, por exemplo, só conseguimos fazer um CIEG em 2012, quer dizer, com franqueza, não é? Quer dizer, é o único centro de investigação que existe em Portugal e eu acho que uma das razões tem a ver com esta questão de nós também, ao mesmo tempo, estarmos a fazer crescer. Também há uma grande vantagem, não temos feito crescer, não é? É que nós não tínhamos cá nada em si e, portanto, tivemos uma grande liberdade para fazer crescer as nossas áreas, não é? E isto também foi positivo, não é? E foi importante, porque, e é evidente que as histórias não são iguais em todos os sítios, nem em todas as áreas científicas, mas pelo menos connosco isto passou-se relativamente bem. Bom, mas portanto, de facto, passo para outra coisa de que é que a sociologia não chega e a questão do nosso atraso, e com isto vou começando a terminar, que é a falta que nos faz, de facto, uma lógica mais sistemática, ir recuperar todos os debates que foram feitos nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, nestes assuntos, sobre tudo o que tem a ver com feminismo, género, estudos de género, estudos LGBT, tudo que já está discutido e mais discutido, e que nós, de facto, não apanhamos. Nós não apanhamos e, portanto, estamos muitas vezes com discussões muito cruzadas, porque ainda estamos uns num lado, outros estão no outro, depois uns falam, bom, e a questão às vezes das vagas também não ajuda muito, cada um tem a sua vaga de acordo com o seu contexto, quer dizer, com o que estou a falar mesmo em termos de país, e, portanto, e agora, passo só a dizer que o seguinte, porque é que eu acho que, de uma forma geral, os feminismos têm alguma... o que é que se deve fazer, digamos? Como é que deve ser a combinação entre ativismo, feminismo e produção de conhecimento? E porquê é que eles são fundamentais? A primeira questão é porque a desigualdade de poder entre homens e mulheres é gerada pelas diferenças de lugar e de poder na relação entre produção e reprodução. É a reprodução que não é valorizada relativamente à produção. E, portanto, esta questão da produção e da reprodução também está associada à questão da sexualidade. Porque tudo o que não tem a ver com a reprodução em sentido forte para procriar, como vimos há bocado, que é um caso limite, mas também tudo o que é sexualidade não ligada digamos, despromovida, desconsiderada. Aliás, é muito curioso que fales dos nomes, porque os nomes é muito engraçado, porque os nomes dos homens, os nomes que são feitos pelos homens, são aqueles que têm a ver com eles não controlarem as mulheres, com eles não serem suficientemente poderosos. Cabrão, como a gente sabe, é o quê? É aquilo que é, não é? Vale a pena estar a explicar. Mas sim, está sempre referente a uma mulher, não é? Porque ele não foi poderoso o suficiente, ele não foi dominante o suficiente para pôr a ter o comportamento como devia ser. Até sempre, somos sempre nós, estamos em casa, mesmo os insultos deles, não é? Filho da... É o possível, mas é sempre em relação a nós é que somos sempre as mais da vida. Mas pronto, e eles são sempre desqualificados em função de nós, porque nós somos o pior do mundo, mais desvalorizado, não é?
Portanto, voltando agora a esta questão da reprodução é fundamental. A outra questão é que a desigualdade se expressa em todas as organizações e instituições, portanto é transversal. Depois é porque a desigualdade se expressa também no plano simbólico, valorizando uma forma de ser pessoa que está muito mais associada a uma lógica, a um masculino do que uma ideia do que é feminino. Depois porque a desigualdade se manifesta de formas diferenciadas. Não se pode esquecer que, de facto, as classes sociais vivem as questões da desigualdade de uma forma muito diferenciada. E, portanto, embora eu acho perfeitamente, acho que faz todo o sentido em termos da assimetria de poder, lutar para que haja paridade na representação do poder político, nas empresas, etc., não se pode desligar essa luta das questões da desigualdade social. Não é possível. Ficamos com uma conversa de surdos, mas quem diz desigualdade social, diz desigualdade do ponto de vista em relação à discriminação étnica, em relação a todas as formas de discriminação. Portanto, estas desigualdades são todas intersectadas e devem ser todas e não podem ser, quer dizer, é evidente que a gente quando está a lutar pelas cotas no Parlamento está a lutar por isso. Mas não pode é depois dizer que é isso só que lhe interessa. Isso é que não pode ser. Depois acho que há uma questão que é aquela que explica, acho que é o que ajuda a explicar, a tal dificuldade de encarar destas questões de até que ponto é que, tudo fantástico, até que ponto é que conseguimos ou não conseguimos retirar, digamos, a censura social sobre nós próprios, mulheres, e sobre os homens, e até eu acho que todas estas questões passam muito também pelo emocional. A Connell que é uma das minhas autoras preferidas, porque é tal como eu das ciências sociais e diz, e portanto diz que quando se produz conhecimento, nós produzimos conhecimento, queremos testar o conhecimento. O conhecimento para nós em ciências sociais não é um achismo, é ou testa-se ou não se testa. Isto é sério. E não é ativismo neste sentido, são duas coisas completamente diferentes. Porque a gente, quando pesquisa, não quer, eu quando estou a lutar por um objetivo em termos de ativismo, já sei o que é que quero. Eu quando pesquiso não sei o que é que vou encontrar. Se for assim, se eu for já à procura de confirmar aquilo que tem, então não é pesquisa científica nenhuma. Para mim isso é claríssimo. E para mim, esta questão faz, para mim, todo o sentido. E às vezes até concluo coisas que não gosto nada. Detesto aquelas conclusões, odeio aquelas conclusões. E portanto, mas é que são aquelas, não são outras, não é? E portanto, mas também acho que a única forma de nós conseguirmos fazer uma aliança entre ativismo e luta pela igualdade de forma consistente é que o ativismo seja fundamentado. É que o ativismo receba também informação por lado de quem está a produzir conhecimento e, portanto, está a fazer de uma forma diferente de ativismo, se quiser. Não é? E, mas também reconhecendo que são duas coisas diferentes. Portanto, conhecendo isto tanto das realidades, até porque as realidades, que eu vou acabar, as realidades, por exemplo, eu falei da guerra colonial, da questão da morte, vida ou de morte, que hoje nós olhamos para isto com muita distância. Temos que perceber que as coisas mudam. E hoje em dia, por exemplo, eu acho tão deprimente aquilo que se passa com os jovens precários, não é? Como, não digo que não é uma questão de vida ou de morte, mas é uma questão de projeto de vida, de facto. As pessoas não conseguem fazer projetos, não conseguem, de facto, ter a possibilidade de se projetarem no futuro. Isso é grave. A gente tem que pensar nas coisas conforme elas... E, portanto, tem que analisar a realidade e tem que ver o que é que está a acontecer para ver como é que ataca e como é que conhece e como é que são as melhores estratégias. Depois acho que temos que ter em conta que a desigualdade está em várias frentes, isso já disse, e temos outra coisa que eu gostava muito que acontecesse, que é que o ativismo é sempre necessário, mas deve ser informado e deve saber fazer alianças e pontos e não e combater o fracionismo e uma ideia de pureza isolada e arrogante. Eu, para falar do meu tema, que é lésbicas e movimento feminista, presença, partilhas e visibilidade, vou começar com um pequeno excerto de um vídeo, já que assim com o calmo, à cadeira. Está aqui, deixa eu só ligar o câmera. Estou a passar um pequeno excerto. Tenho as mãos atadas ao redor do meu pescoço. Eu queria mesmo tocar seu corpo. Reprimo meus momentos, jogo fora os sentimentos e depois
toco meu corpo, eu tenho frio. Sou um louco, amargurado e até vazio. E me chamam a atenção, mas eu sou louco de paixão. E você? E você? O resto podem ver. Se quiser. Vocês conhecem, esta é uma música conhecida. Porque é que eu estou a passar este certo desta música? Porque eu gosto muito. Gosto muito, em particular, desta interpretação da Zélia Duncan, da Simone, tive o privilégio de assistir ao vivo e vão voltar a Portugal em breve. Mas essencialmente pela letra e pela mensagem que passa, que diz: eu tenho as mãos atadas ao redor do meu pescoço, eu queria mesmo era tocar seu corpo, reprimo meus momentos, jogo fora os sentimentos e depois. E depois, esta é a realidade de muitas mulheres lésbicas em Portugal, ainda é de algumas, mas foi claramente nesta história dos 40 anos que estamos aqui a falar. Eu faço parte de uma geração que, uma parte das mulheres lésbicas, viveu em quase completa invisibilidade. Não havia qualquer luta política com os direitos LGBT, nem se falava em tal coisa, de forma alguma. E essa invisibilidade dominante das mulheres lésbicas foi algo que marcou também o movimento feminista em Portugal. Muitas participavam do movimento feminista, mas não se falava sobre esse tema e os afetos eram vividos de forma escondida. Há exceções que já vou referir. A nível do meu percurso pessoal, vou fazer aqui uma ponte na análise possível, do meu ponto de vista, que eu tenho a bagagem para fazer, do movimento feminista em Portugal e de exceções com as questões lésbicas. E o meu percurso pessoal, vou fazer aqui algumas passagens. Tinha eu pouco mais de 20 anos, nos anos 80, acabado de sair da faculdade, e contratei a Liga dos Direitos das Mulheres, que na altura, e o Manuel Tavares, os seus estudos, foi das poucas associações, grupos que na década de 80 usavam a palavra feminismos nas suas atividades e não só mulheres, não só direitos das mulheres. Tinha algumas conotações políticas, necessariamente porque tem conotações políticas próprias. Mas tive o prazer de conhecer mulheres como a Rosemary Sá Monteiro, a Maria Antônia Paula, a Antónia Fedeira, a Sara Brito. Eu era uma miúda a assistir àquilo, não é nada, quer dizer, pouca voz já tinha, mas para mim foi fundamental. Eu olhava com imensa admiração e curiosidade para todo aquele mundo. Muito interessante dizer que olhava para aquelas mulheres mais velhas que na altura tinham idade se calhar mais novas que eu sou agora. Para mim já eram assim uma coisa. A relatividade dos pontos de vista, mas é que para mim na altura. Bom, depois, nesse contexto, o meu colega de trabalho, que também andava envolvida nesses movimentos, e que me falou e disse, sabia que eu era lésbica, e dizia: olha, mas há ali outro movimento de mulheres, tem muitas lésbicas, e vai lá. Literalmente não havia espaços de convívio. Assim, associados, havia bares, havia discotecas, havia o MEM, bares de bombas de domingo, havia algumas coisas, mas não propriamente, não era isso que eu queria uma intervenção diferente, queria um tipo de espaço para conviver. E falou-me no IDM, Informação de Documentação de Mulheres, de que está a grande parte do seu espólio está aqui no Centro de Intervenção Feminista, portanto, e tem um papel importantíssimo em Portugal. E para além de todas as iniciativas que tinha, do ponto de vista editorial, de debate, enfim, de reflexão, tinha também jantares convívio à sexta-feira. Pronto, era uma coisa muito boa. E de facto, eu lá, uma primeira sexta-feira que podia, lá fui bater à porta, quase antes da hora de início, e não mais do que esse, foi a Albina Vieira, que era uma voluntária que lá trabalhava, que abriu a porta, e depois ficávamos, enfim, amigas. E foi eu, por exemplo, que tive a oportunidade de conhecer a Elsa de Noronha, ouvi-la cantar, clamar e fazer essas questões. Mas, só para dizer que, de qualquer forma, participavam de facto lésbicas, havia um espaço de civilização, não só de lésbicas que estavam lá, mas não havia intervenção política assumidamente sobre as questões lésbicas, isso não havia nem sobre os direitos. E durante estes anos 70 e 80, digamos, em Portugal, não havia essa abertura para se falar sobre estas questões, nem se reconhecia que algumas feministas eram lésbicas. Um dos principais argumentos que existiam era o perigo de reforçar o estereótipo das feministas como mulheres que odeiam homens. Isso era uma das razões para não afastar mulheres que não se identificavam como lésbicas e não focar o movimento só aí. Então, seria uma limitação. Por outro lado, também elas próprias, algumas feministas, enfim, que eram lésbicas, nunca falavam sobre orientação sexual no contexto do movimento feminista. Mas havia o que se chama um silenciamento e invisibilidade do feminismo lésbico imposto, por um lado, pelas feministas, mas também autoimposto. E temos que perceber que isto faz todo sentido. Não está aqui a culpar ninguém, era o que faltava dizer. No contexto de tremenda discriminação social em que estes temas mal se falavam, as pessoas terem essa atitude era complicado. Ainda hoje em dia, depois de tantas alterações na legislação e tantas alterações na sociedade,
ainda existem muitas pessoas que vivem quase predominantemente na invisibilidade, porque de facto ainda é um peso, ainda é um problema. E nós também sabemos que outra das razões, se calhar das mais evidentes, pelos contactos que tive com várias pessoas sempre, é o não querer ser reduzido a uma única dimensão da sua identidade. Isto é, qualquer característica da minha identidade que seja não normativa tem a tendência de transformar-se a eu sou a lésbica, pronto, acabou-se mais nada, quer dizer, desculpem, algo mais. E isso, pronto, eu acho que isso também estava muito na base, as pessoas queriam mais do que isso. No entanto, a nível do movimento em Portugal houve exceções mais ao norte, assumidamente, e registadas. Se calhar houve mais, mas assim, com uma expressão, e que a Maria José de Magalhães fala bastante. Os grupos um pouco mais radicais, no Porto, necessariamente, que adotaram o chamado lesbianismo político. Em alguns países anglo-saxónicos teve uma grande expressão, em Portugal mais pequena, mas também a teve. E que reivindicava que, independentemente da orientação sexual de uma mulher, politicamente as feministas são lésbicas. Isto era assumir o lesbianismo como um ato político. Isto teve o seu tempo e depois também teve a sua contra-onda, digamos, o questionar o essencialismo desta abordagem, mas esta perspectiva mais radical do feminismo, obviamente, provocou muitas reações negativas e até mesmo agressivas do movimento feminista, particularmente daquele movimento feminista mais institucionalizado ligado a partidos políticos. Aí a reação foi. No entanto, existem registros, isto não é só conversa, havia uma publicação que é a Artemisia, né? E que realmente naquela década de 80 pelo Grupo de Mulheres do Porto, e que tinha artigos claros sobre o lesbianismo, que falavam sobre a habilidade das lésbicas, as suas experiências, sentimentos e problemas sociais específicos. E também, de acordo com Maria José Magalhães, a presença das lésbicas que assumiam a sua orientação sexual no Grupo de Mulheres do Porto contribuiu para alargar o âmbito da luta pelos direitos da mulher. De alguma forma, enriquecer essa luta por estas mulheres e incluir algumas temáticas que estão também pertinentes. Não são as únicas, e acho que esta questão da hierarquia do que é mais importante é sempre um perigo, é sempre uma rasteira, e dá porque também falava aqui a análise. É importante, às vezes podemos focar num determinado assunto naquela época, mas depois temos que ver que noutro contexto, se calhar, são outros que são importantes. Não há hierarquias absolutas, não é? Mas eu fazendo um pouco este discurso, para além dos movimentos feministas, depois temos, em meados dos anos 90, o aparecimento do movimento LGBT em Portugal, bem mais tarde do que noutros países, não é? Tem a ver com os contextos sociais e políticos dos nossos países, obviamente, e há as primeiras associações com visibilidade. Portanto, nós temos ainda a primeira, mais ligada às questões lésbicas orgânicas, já foi falado noutros encontros, que era uma publicação que também organizava alguns encontros lésbicos em Portugal. Se publicou de 90 a 93 e depois se transformou, algumas mulheres saíram dessa organização e criaram a Lilás. Também foi publicada até 2002 e chegou a ter para aí 200 assinantes. O que é interessante é que eram tudo publicações com grande descrição, isto é, havia uma caixa postal ou posta postal, já, você mandava fazer para lá a assinatura e depois recebia na sua caixa de correio com toda a descrição, sem nenhuma identificação exterior no envelope que pudesse de alguma forma dar a indicação do conteúdo, uma revista que abordava aqueles temas, mas sempre em invisibilidade, sempre a descrição e o... Pronto, mas que foi importante, importantíssimo para muitas mulheres lésbicas. E só, já tinha eu 34 anos, mas bem que tinha aparecido o Clube Safra em 1996 e que tem que falar na Fabíola Cardoso e na Prata, que foram realmente as grandes impulsionadoras com quem tive o prazer de trabalhar durante muito tempo na direção e que teve uma grande mudança de postura. De repente temos em Portugal, de repente, no seu tempo que foi possível acontecer, aconteceu, um pouco assim, uma associação, aí não tão ligada aos movimentos feministas, com alguns pontos que já vamos explorar, mas é que se assume claramente como lésbica, que tem grande visibilidade e que traz momentos de visibilidade pública importantíssima. Há mulheres que vão aos meios de comunicação social dar a cara e falar e defender os direitos das lésbicas. Os encontros passam a ser ao ar livre, em acampamentos, em parques de campismo, como a Marcádia, a Praia de Galé, e fora. Mais de 40 mulheres lésbicas se juntavam, e não lésbicas, mas na sua maioria se auto-identificavam como lésbicas, com grande à vontade nos seus comportamentos afetivos, e obviamente aí o fenómeno do grupo tinha o seu peso, e foram momentos importantíssimos que hoje em dia sequer não os vejo tanto. E nós estávamos acampadas, ao lado de nós tinha grupos escoteiros ou assim, e tudo à vontade, e as pessoas, e aquilo havia um poder libertador desta questão do grupo, e era novidade também, né? Sem dúvida, foi fundamental. Havia uma frase muito interessante que o Clube Safra usava para se designar, ou era um slogan, digamos, que dizia: as lésbicas são irmãs, filhas, primas, amigas, mães, tias, avós, colegas, somos muitas. A ideia é, elas estão por aí. Vocês não as veem, mas elas estão aí. E foi realmente um marco fundamental para a atividade lésbica, sem dúvida, né?
Foi a primeira vez que, de uma forma consistente e continuada, algumas mulheres publicamente se assumiram como lésbicas e adotaram realmente essa defesa. O SAF, enfim, foi brilhante, como todas as associações teve o seu percurso e está mais ou menos, terminou já em 2008, mais ou menos. E, de facto, nessa gênese deste movimento também é importante perceber que houve sempre grandes colaborações, grandes contactos com os movimentos feministas. E é isso que eu vou passar a referir e eu acho que, claramente, a tese que eu defendo, as questões das lésbicas têm tido muito maior espaço para expressão nos movimentos feministas que provavelmente às vezes no movimento LGBT. Isto é interessante, há várias expressões, é a minha análise, enfim. Exceto, ultimamente, tem havido um percurso nesse sentido, isto nada é estático, o percurso aqui está a ter. Por exemplo, em outubro de 2000, em 7 de outubro, a Marcha Mundial das Mulheres, né, o Clube SAFO participa ativamente, né, também. Temos aqui alguém que participou também muito, as caras muito presentes na marcha, a Almarinda, e saiu o primeiro manifesto lésbico português, no contexto da Marcha Mundial das Mulheres, e é subscrito pela ILGA Portugal, pelo Grupo das Mulheres da ILGA Portugal, o Clube SAFO, que trabalha homossexual e o Grupo Lilás. Também é de levar a falar da participação da UMAR sempre nas marchas das mulheres LGBT, quase desde o princípio, ou como organizador, ou como apoiante, ou como sempre foi uma presença grande, não só para essas exceções. E tenho que referir aqui outro cruzamento extremamente importante, nós tínhamos começado para além de Lisboa, temos o Porto, temos um grupo de trabalho muito no Porto. E no Porto, todas as atividades, como sabe, quase foram sempre realizadas na sede, ou nas instalações da UMAR. E tenho que aqui referir a alguém querido e dar a minha homenagem a Lourdes Domingos, que esteve sempre ao nosso lado e que deu um apoio incrível e que pensava connosco e que nos questionava sobre as coisas. E eu adorava, não fazia pensar, eu fazia perguntas que eu ficava a pensar, não, realmente, porque isto falarmos só com pessoas que pensam como nós não é grande coisa. Então a Lourdes era ali um ar fresco de questões e questionamento e que infelizmente já não está connosco. Outros momentos também de cruzamento, quando tivemos as primeiras jornadas lésbicas que o Clube SAFO organizou em conjunto com o ISPA, tivemos a presença da Graça Abranches, com os especialistas dos feministas, portanto, estas temáticas estiveram sempre presentes. Tivemos, obviamente, aquela grande ação também do barco, do Women on Waves, que veio a Portugal, foi uma ação conjunta do Clube SAFO, formaram tribos de ação Jovens pela Paz, portanto, uma participação ativa também das lésbicas em questões muito defendidas e dentro do standard da luta das feministas em Portugal. E em conjunto com a Isabel Bento, está aqui presente, e a Clara Carvalho, nós tivemos depois uma das últimas direções do SAFO, em que tentámos desenvolver mais uma discussão sobre questões mais políticas dentro da Associação, e não tantas questões de entretenimento, festas. E porquê? Porque achávamos que na altura já estava a aparecer uma série de ofertas, já não era assim nada tão necessário, e espaços para convívio e para as pessoas, já havia muitos, e que faltava sim, e eu acho que continua a faltar, espaços de debate. A produção de conhecimento também, não é? Também pode ser do outro tipo de conhecimento, mas pode ser. E também, se calhar, estas minhas reflexões acerca do ativismo também me levaram depois a largar um pouco a prática ativista tão direta e passar mais para a academia. Fiz o mestrado, doutoramento, investigação e continuo um pouco agora com o pé em cada lado por esta necessidade que é preciso pensar as coisas, não é? Às vezes. Outro exemplo é que nós fizemos a nossa comemoração dos 10 anos do clube, fizemos no Fórum FNAC do Chiado, em Lisboa, onde fizemos um lançamento do CD comemorativo e por aí fora, e convidámos também várias pessoas, e uma delas foi a Almeida Bento, aqui presente também a representação do UMAR e da Coordenação Nacional da Marcha Mundial das Mulheres. Só para dizer que isto deve sempre presente, até esta grande relação. E nós podemos dizer que depois da década de 90, nomeadamente a partir de 2000, tem havido uma progressiva e consistente interconexão do movimento feminista com questões LGBT e, mais especificamente, o ativismo lésbico. Eu acho que já ninguém duvida, o UMAR tem sido clara dessa integração das temáticas lésbicas nas suas atividades, não é? E temos de dizer também que, neste contexto, em Portugal, as interseções do ativismo lésbico com o movimento feminista têm fornecido um espaço para a sua afirmação. Uma forte componente feminista do ativismo lésbico em Portugal foi visível, obviamente, em várias iniciativas, como a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, e temos também outras evidências do ativismo lésbico dentro do movimento feminista, como, por exemplo, na Universidade Feminista, nós temos vários debates, vários temas, e tivemos um particularmente dedicado ao ciclo de sexualidades e cidadanias lésbicas, com vários temas específicos sobre essas questões. Portanto, tem havido claramente cada vez mais esse cruzamento.
O que eu acho é que, de facto, o desenvolvimento do ativismo lésbico com o movimento feminista contribuiu, por um lado, para uma consciência coletiva mais política das próprias lésbicas e aumentou a reflexão teórica sobre o patriarcado e sexismo dentro do movimento, que nem sempre estava tão presente. Por outro lado, eu acho que também isto promoveu, em relação ao movimento feminista, uma reflexão mais crítica sobre o binarismo de género e as sexualidades dentro do movimento feminista. Portanto, acho que ganha-se todo, e acho que isso é muito, muito importante. E é dentro, não tenho, para mim, continuo a achar que a autonomia de uma ação política lésbica teve mais espaço no movimento feminista do que tem muitas vezes no movimento LGBT. Mas poderá haver outras leituras. Em relação ao meu percurso pessoal, depois de ir mais para a academia, de ir um pouco mais do ativismo, regresso mais a uma prática mais ativista, mais moderada do que já tive há uns anos atrás, mas agora já ligada mais ao mar, neste momento também estou aqui na direção, e também com a Universidade Feminista. E estou muito nesta questão dos feminismos lésbicos. Nós temos um projeto agora com alguns colegas de vários países académicos, uma do Reino Unido, Canadá, Polónia e Índia, portanto somos um grupo de 5, que estamos a promover a edição de um livro que se chama exatamente Reclamar os feminismos lésbicos, uma abordagem transnacional com aqui de vários países, porque achamos que é um tema que faz sentido, não só aqui em Portugal, mas também noutros contextos. E estas questões que gostaria de deixar aqui para reflexão é: será que faz sentido no momento atual falarmos de feminismo lésbico? Isso é, podemos estabelecer pontes entre questionar o patriarcado e o heterossexismo, ou entre questionar o sexismo e o binarismo de género? Eu creio que sim. Independentemente do nome que se deu aos movimentos, tenho defendido que em Portugal o movimento feminista tem sido um forte aliado do movimento lésbico, ou se quiserem, tem contribuído de forma decisiva para o debate e visibilidades das questões lésbicas. E, do meu ponto de vista, de forma mais consistente do que o próprio movimento LGBT. E porquê? Eu acho que num conjunto de interseccionalidades em que cada pessoa vai construindo e definindo a sua identidade, o género é o eixo mais marcante de diferença entre as pessoas, provavelmente mais marcante que as sexualidades. E é nesse eixo de diferença que a nossa intervenção social e política, como feministas e como defensoras dos direitos das lésbicas, se cruza e se afirma. Portanto, este desafio que eu deixo, realmente concordam com esta visão ou se acham que haverá outras formas. Muito obrigada. Nós temos um quarto de hora para um pequeno debate. E eu passava a palavra à plateia assistente. Quer levantar alguma questão? Indecisa quanto à sua importância. A minha questão é: até que ponto é que hoje nós também, achando que através do discurso emancipatório nos estamos a apropriar de significados, quando no fundo estamos, penso eu às vezes, a falar sempre a linguagem que foi criada para nós e não somos capazes de nos opor a ela. É só para mim essa questão da Slutwalk, que foi quase um exemplo que me faz pensar, ou seja, é verdade que estamos com forma de emancipação, que é importante, mas até que ponto é que quando eu digo I'm slut, eu não estou a dizer sim, como eu não consigo lutar contra as palavras como I'm slut. Portanto, gostava só de perceber Não, depois só temos pouco tempo, que é para nós termos um coffee break, depois fazemos o final. Deixa-me só para o Pode fazer, só porque ela vai fazer duas perguntas. Faz mal, está do lado. Olha, eu vou tentar o seguinte: como foi a mulher que realmente se desenvolveu com a guerra, porque teve que tomar responsabilidades, eu gostava que nós todas tomássemos consciência que a portuguesa é uma mulher fortíssima, sobretudo
trabalhava na indústria, não era? O homem tinha que ir para a indústria, porque aquela terra não dava. Elas mandavam o homem para a indústria, elas trabalhavam a terra, elas recebiam o salário, davam-se o dinheirito para irem apanhar as pielas para a caverna e, no fim, elas é que governavam a família. É verdade ou não é? E, no fim, quando eles imigravam, elas ainda iam para as fábricas a trabalhar. Não concorda? É uma mulher poderosa. É só dizer, não é? Mas queria dar os grandes parabéns à Ivone por esta questão do feminismo. E explico porquê. Porque a partir de determinada altura, nos anos 80, nós temos a concepção por parte, por exemplo, da Mónica Witt, de que as lésbicas não são mulheres. E há uma dissociação total do lesbianismo do feminismo. Nós conseguimos em Portugal, e com esse estudo que vocês estão a fazer, acho que é um contributo muito, muito importante. Deixa eu dizer isto. Já só uma parte que é, nesse estudo que estamos a fazer em vários países, eu tenho que sempre que afirmar que Portugal é esta a realidade. Os anglo-saxónicos não é, ficam todos. Não é de tudo. Só voltando a Eduardo, portanto, há uma insinuação, há uma assunção de que o movimento LGBT, etc., é tremendamente sexista. É só um comentáriozinho no seguimento da pergunta que estou a ser feita. Eu, enquanto fazendo parte de uma geração mais nova e sendo lésbica, eu sinto exatamente isso que a Eduardo disse. Eu sinto muito mais identificada e acolhida no meio feminista do que propriamente no meio LGBT. Porquê? Porque é um meio altamente masculino, é um meio branco e é um meio de classe média. Portanto, os interesses que são ali representados não são os mesmos. E aquilo que são as minhas lutas e as minhas vivências são completamente desvalorizadas. Portanto, eu não tenho voz naquele meio. E depois temos um caso curioso da marcha. A marcha podia ser um momento de luta política e de marcar de posição. É uma coisa que tem vindo progressivamente a ficar mais despolitizada e mais ligada a uma lógica capitalista de fazer dinheiro e de ter marcas lá representadas. Este ano queriam ter um banco para patrocinar a marcha e depois há ainda a questão, enfim, a marcha tem ainda coisas boas, pontos positivos, e depois temos o reverso disto no fim de semana seguinte, em que há o Arraial. O Arraial é uma coisa que me coloca muitos problemas e muitas questões, mas este ano fiquei contente quando passei por lá, por trás, e assim, atrás do palco, escrita com uma lata de spray, tinha a seguinte frase, era capitalismo 1, 25 de abril 0. E eu achei aquilo tão pertinente naquele lugar, e ainda por cima era uma coisa a spray e completamente subversiva, e pronto, deixou-me um bocadinho mais contente porque há mais gente a pensar nestas questões. Mas isto só para dizer que eu enquanto membro de uma geração, não é exatamente a da Eduardo, é uma geração um bocadinho mais recente, sinto ainda todas essas questões. E aquilo que a Eduardo disse faz todo o sentido. Antes de dar. Esta coisa não funciona. Estás ligado? É que eu sou uma Eu? Mais ou menos. Não sei se estás antes de tentar responder à pergunta que me fizeram, para a qual não há resposta, vou fazer um apontamento em relação na excelente intervenção da Patrícia e desta companheira que aqui está em relação à Eduardo. Penso que não depende exclusivamente do tempo, depende também do lugar. Eu não uso tudo isto tal como a Anália, mas a minha percepção
dos movimentos LGBTI, nomeadamente a não de prives e tudo o que vem em torno da não de prives não é essa, embora eu tenha essa notícia vinda de outros lados. Porquê? Porque a não de prives está falando das mulheres. Portanto, é muito engraçado isso, mas eu não quero estender-me por aí. Depende também dos lugares, não apenas de geração. Como é que se chama? Desculpa. Teresa, a pergunta que a Teresa me coloca, eu não tenho uma resposta definitiva, Teresa. Isto é só por tentativas. Vamos lá ver. É muito importante a criação de uma ordem simbólica alternativa. Essas tentativas, algumas já foram feitas, penso nas feministas francesas, que hoje nem sequer se podem nomear, que há assim uma espécie de opróbrio, que é um palavrão, porque são eurocêntricas, etc. Quando se fala das feministas francesas, estamos a falar daquela geração de 70. A Arigaria em particular, o grande projeto da Arigaria é a criação de uma ordem simbólica alternativa. Isto só para dar o exemplo mais evidente dentro das teorias feministas e das tentativas feministas de criar uma ordem simbólica alternativa. Quanto a esta outra opção, que é a opção de ressignificação, não quer dizer que funciona da mesma forma que não podemos dizer que funciona outras alternativas. Eu quero lembrar, nada é feito a partir do nada, todas nós trabalhamos em cima de experiências que nos são anteriores, por exemplo, dentro dos movimentos dos direitos civis americanos nos anos 60, o Black is Beautiful, a ressignificação da palavra black, foi uma palavra-chave bastante importante e acho que teve efeito. Eu tenho grandes bricas com amigas minhas, feministas, próximas, algumas são no Facebook, mas depois vou para cá para mas não no Memorial, o Memorial é sítio de paz. Não há cá discussão política, mas vou obrigar aos morais ideias. Porque estamos muito divididas, estou a falar de pessoas da minha geração. Estamos muito divididas em relação a essa questão. Agora, eu estou-me com o pessoal da minha geração e estou-me com as minhas alunas muito jovens. E estou a falar mesmo do pessoal da licenciatura. E, particularmente, dentro dessas alunas muito jovens, um grupo significativo de mulheres brasileiras. E o Brasil tem práticas culturais diversas. Uma outra atitude perante o corpo. Isto não é essencialismo nenhum, são práticas culturais instaladas. E há uma influência, que eu considero uma influência muito engraçada, das práticas das brasileiras e dos brasileiros em Coimbra, nos próprios movimentos. E que tem a ver com a forma como reivindicam o corpo e como expõem o corpo e como têm um despudor. E não são exclusivamente as portuguesas também. Vamos lá ver, mas há uma contaminação aqui. Um despudor que choca as minhas amigas e que me já chocou. Eu naturalizei à força do convívio com elas. Agora eu vou àquelas coisas e eu não me dispo. Elas despem-se. E para mim, eu acho completamente legítimo isso e é completamente legítimo como projeto. Agora, se a ressignificação vai funcionar, não sei. Há outro perigo, que é o perigo que também é o perigo do Gay Pride, que é a transformação das marchas, sejam elas quais forem, em espetáculo. Mas reparem, as Pride Parade em todo o mundo neste momento são elas transformaram-se em espetáculo. Porque o capitalismo tem esta capacidade de tudo se apropriar e tudo transformar em produto que pode ser vendido. Mas eu continuo a achar que a ressignificação, a tentativa de ressignificação é um caminho importante. Porque se todas nós nos reivindicarmos como putas, a palavra puta deixa de ter aquele sentido. Penso eu de que, mas não sei o futuro. Reivindicação um bocado difícil de fazer, mas não porque não respeite. Eu tinha um amigo jornalista que já faleceu, que dizia que toda a pessoa que vendia, quer dizer, a parte do corpo que se vende é que é diferente, também. Quando a gente trabalha também pode dizer isso, paga-nos um salário por essa parte, não é? Portanto, é só uma parte do corpo diferente que se vende. Aliás, está tudo ligado, portanto, nesse sentido, poder-se dizer isso, não penso que seja o meu caminho. Para todos os efeitos, acho que há caminhos alternativos possíveis. Mas então, para começar pela pergunta do diretamente, e para ir às outras.
também há muitas questões, para diretamente. Há uma coisa que se chama poder subordinado, isto é, as mulheres têm áreas de poder, não são, é o poder estrutural, nem é o poder real. Portanto, a poderosa mulher do Norte, há ali uma rapariga que é uma poderosa mulher do Norte, não significa isso, não, estou a brincar com ela, depois a gente me fala, mas não significa isso, que não haja até como diz até uma razão de ser do ponto de vista de contexto social, económico, cultural, que faça com que algumas mulheres, por exemplo, tenham muito mais, pela história, como disse, no Minho, é uma coisa conhecida, outra conhecida também na Nazaré, por causa da questão também do papel ativo que as mulheres têm na... Ou seja, esta questão, isso não contradiz nada à ideia da subordinação feminina em termos globais. A questão é que é um poder subordinado, pois no fundo quem manda é aquela velha história, quem manda na casa é ela, mas quem manda é ela, não sou eu. Pronto. E esta questão é absolutamente transversal. E em todas as épocas, em todos os... E é isto que nós, claro, houve muitas modificações, mas não significa a oposição do poder, de maneira nenhuma, porque as mulheres somos, pronto, mas eu sei, mas isso é compatível. Sim, mas... Claro, pois isso é o problema do papel das mulheres, mas isso são todas as mulheres. Elas cuidam, são fundamentais as mulheres sempre, não é? Quer dizer, não, isto é para dizer que não tem qualquer problema, nós podemos dizer sempre que há esferas em que as mulheres têm poder. Mais até têm um poder, tem aquilo que se costuma dizer que é têm ganhos secundários por esse poder. Por exemplo, um ganho secundário de uma coisa que é negativa é a relação com o outro lado que as mães têm com os filhos. Certo? É um ganho secundário de uma coisa que realmente é um lugar de subordinação, apesar de tudo, mas, por exemplo, ganha no campo afetivo, por exemplo, coisas que os homens perdem, não é? E perdem, pode-se dizer que até perdem e que é mau para eles perderem, que é uma coisa que até hoje estamos a dizer cada vez mais também é importante que eles tenham esse lugar de investimento. Mas é um ganho secundário, faço-me entender quando digo ganho secundário, é um ganho secundário porque, de facto, não se ganhou, não se é igual a eles. Não se tem, eles são acima, eles valem mais, um homem vale mais que uma mulher, ponto, quer dizer, isto é, há muito tempo assim, devemos chegar lá, mas ainda não é agora, mesmo que as mulheres terminem todas poderosas. Eu digo que isto é para dizer que há os tais lugares de subordinação, poder isso conta e pesa, mas eu gostei disso neste sentido. É porque, de facto, por exemplo, em relação a Portugal, é de facto, nós temos uma história em que as mulheres têm muita presença no mercado de trabalho, têm muita presença, por exemplo, nas lutas jornais, portanto, são de facto mulheres fortes nesse sentido, não é? É verdade. Mas depois também têm simbolicamente uma lógica de subordinação fortíssima também. Portanto, são outras duas coisas, que é preciso dizer. Quanto ao problema, a primeira coisa que eu me surgiu quando a Eduarda disse feminismos gays, eu pensei logo, até que faz sentido falar em feminismos gays, porque é lésbicos, porque se é mulher, tenho as minhas dúvidas. Vou ser completamente honesta, porquê? Porque eu vejo as coisas como associadas, vejo as coisas como de facto diferentes, associadas no sentido em que tem tudo a ver com as questões da redução, da desvalorização do feminismo, e isso é que é comum, digamos, entre o feminismo e o movimento lésbico. Mas tudo o que tem a ver com a sexualidade também prejudica os homens, porque a questão é que hoje, então como é que a gente vai fazer? Vamos fazer alianças ou vamos considerar que, por ser mulheres, essa aliança é mais forte? O fundo é o que está a ser colocado assim na mesa. Não sei, tenho dúvidas. Porque é que, por um facto de um tipo ser homem, e gay, porque é que nós vamos ter em relação a uma mulher que é lésbica uma preferência em relação a um homem que é gay, porque achamos que as mulheres também são subordinadas. Não é mal pensar, não é? Não é mal pensar. De facto, mas eu acho que está a mostrar coisas, percebe? Está a mostrar quem é que falou da estabilização do capitalismo? Não, é que o capitalismo. Não é isso. Depois tu disseste que o capitalismo foi. Transforma tudo em consumo. Isso é que é outra questão. E apropria-se. É de facto outra questão. E quer dizer, que culpa é que tem? A Hilda, não sei o quê, depois de irem para lá querem fazer negócio. Quer dizer, é outra. Também podemos discutir depois como é que as relações são internas. Mas sabem porque é que eu também estou a dizer estas provocações assim? Porque eu estou completamente. A história dos movimentos e das rupturas dos movimentos no Reino Unido, por exemplo, são uma desgraça. Eu não quero que isso aconteça em Portugal. E, portanto, eu estou sempre a falar, não é por acaso que eu acabei como eu acabei. Foi nada de fracionismo,
temos pontos em comum, vamos fazer alianças, vamos respeitar as diferenças, não somos diferentes. Os mais velhos e os mais novos são diferentes, têm experiências de vida diferentes. Vamos fazer alianças, não vamos pensar contribuir para agora fazer uma coisa muito específica. Agora, do ponto de vista teórico, do conhecimento, as questões podem ser comuns e isso percebo que tem a ver com as mulheres. Tem a ver com as mulheres. Agora, muita atenção, eu tenho que turbo muito as experiências, nós dizemos sempre que no estrangeiro temos aprendido muitas coisas, coisas sobre nós. Exatamente. Eu não quero produzir fracionismos estúpidos, absurdos, quer dizer que acabam por fazer perder toda a gente. Pronto, é só isto. Eu queria só dizer uma coisa, até para que as pessoas procurando também responder esta questão da Anália. É que o facto de existir uma corrente feminismo lésbica, como existem outras correntes lésbicas, não implica fraturação, nem implica absolutamente nada disso. É uma questão de afirmação. Como nas marchas LGBT, deveria haver uma afirmação dos feministas lésbicas. Bom, esta é a minha opinião e a dos feministas. Só uma coisa em relação àquela senhora. As mulheres nas aldeias cuidam da terra, cuidam da casa, cuidam dos animais, criam o gado, fazem isso tudo. Mas quem vende o gado na feira são homens. É o dinheiro, Deixa só responder. O café já vai. Não, eu acho que as questões interessantes. Primeiro, a questão se há sexismo no movimento LGBT, o sexismo é transversal à sociedade. O movimento LGBT faz parte da sociedade e, como tal, também existe lá. E eu não estou aqui numa postura anti-movimento LGBT de todo. Nós temos uma participação ativa no movimento LGBT que tem todo o valor, com toda a sua diversidade. E aqui é outra coisa que eu gostava de dizer, e forçando as palavras da Anália, nós estamos a verificar que em Portugal há cada vez mais, e isso é bom, do meu ponto de vista, associações e movimentos LGBT, com várias posturas, LGBTIQ, o que quiser. Há em Portugal uma série de associações, Fronteiras Rosas, não sei o quê, esses nomes todos esquecemos algum por aí fora. E há posturas diferentes, há posturas políticas diferentes. As pessoas têm ideias diferentes e não há mal nenhum nisso. E nós temos que nos unir em função de causas comuns. E é uma coisa que a mim me perturba, eu percebo a questão que fala das marchas, assim, mas assim, a marcha portuguesa é das poucas que ainda é política. Ainda é política. Vá a qualquer Europride, outra marcha, essas sim, há muitas delas que estão completamente tomadas pelas marcas. Mas se as pessoas quiserem, assim, isso é uma reflexão que o movimento deve fazer e depois vai seguir o seu caminho. O que eu acho é que não se deve, tem acontecido ultimamente, infelizmente, e também já aconteceu no Porto, eu estou nas marchas desde a primeira marcha, fiz parte das primeiras todas e por aí fora. É alguma animosidade entre as associações e o atacarem-se publicamente. E isso eu acho que deve ser evitado a todo custo. É assim, há uma questão que é uma luta comum, as pessoas têm reuniões, falam, discutem, partem o que tiverem que partir, salvo seja, pronto. Mas quando vai para a luta cá fora, e tem acontecido sistematicamente atacar-se e ataca-se essencialmente uma das associações, que é a mais visível, a que tem mais poder, a que tem um tipo de trabalho que também dá mais visibilidade, e que eu acho também, assim, se não se concorda com o que aquela associação faz, neste caso não pode ir para Portugal, façam diferente, tudo bem, façam outras lutas, façam outros movimentos. E assim, o casamento não é a resposta para todos os males, se calhar, não é, para alguns não é, tudo bem, façam-se outras lutas. Não se nega quem quer ter esse direito também. Quer dizer, o que às vezes estamos a assistir aqui é também um ambiente de quase terrorismo, simples que eles estão a atacar e fazem as coisas, e isto é complicado. E eu acho que de ambos os lados, quando há discussões, e mal aqui dito, é sempre ambos os lados. Nós não há aqui santinhos, nem pronto. Eu acho que toda a gente, e tenho vivido com muita pena, e tenho pessoas que também tiveram comigo algumas organizações das marchas, e que sentimos isso lá, os discursos no final da marcha serem extremamente agressivos e violentos para os colegas do lado, não para a sociedade, não para a conquista de direitos. Quer dizer, há que, assim, esta questão que a Manuela estava a dizer, temos que arranjar pontos em comum. Aliás, no Clube SAFO, durante muito tempo eu fui grande defensora de uma mudança que se fez, que era, nós éramos uma associação de lésbicas portuguesas. Eu achava que aquilo era redutor, porque isto de ser lésbica não garante, quer dizer, não é que é isto. Quer dizer, pode ser uma coisa fluida e não sei o quê, não garante que as pessoas sejam defensoras de nada nem que tenham as mesmas ideias. Portanto, eu achei que mudámos para a Associação de Defesa dos Direitos das Lésbicas. E para aí as pessoas tinham que chegar a um acordo que direitos é que nós queremos defender. E as pessoas que se identificam com esses direitos juntam-se e fazem parte da associação. Quer lá saber se são lésbicas ou não. Aliás, eu nem queria saber se fossem mulheres. Eu até com a Isabel, e se não for a mudança, vão entrar homens que defendem os direitos das lésbicas. Entrem.
Bom, mas isso não passou, até acabou a associação, não é? Portanto, vamos guardar isto para mudar. Pronto, e só em relação ao feminismo, eu acho que é como em relação ao movimento feminista em geral, também não se está só a excluir, não se deve excluir os homens, eu acho que no feminismo as questões da masculinidade têm que ser abordadas também, claramente, isto não é só... Tudo bem, também podia dizer. Agora, o que eu acho é que a grande questão é que eu acho que há um eixo de diferença que domina, e a questão do género, sexo, enfim, mais do que às vezes outros eixos, e que sinto que acaba por criar um espaço de maior crescimento. Só isso agora, claramente, sempre em discussão, e eu também acho que o problema das designações é que limitam. Tem uma carga, já tem história, as pessoas que já têm história, se calhar não é a história que nós queremos, ou que queremos perpetuar a continuar. Mas acho que, como a Teresa diz, vamos continuar o debate do café. Sou ela. Na sequência do que a Manuela estava a desculpa lá, agora vamos ver café, está bem. Não, tu tens o teu espaço aqui. Não, mas é que resposta àquela jovenzinha. Na sequência do que a Manuela estava a dizer, de facto, as mulheres no período da Guerra Colonial, eu conheço bem isso, eu fiz 2 trabalhos sobre a Guerra Colonial, Mulheres, Férias e Ausências do Amor em Tempo de Guerra. Só nessa altura é que mulheres iam à feira vender gado e, inclusivamente, muitas mulheres em diferentes espaços urbanos foi a primeira vez que passaram o cheque. E, no entanto, os lares não pareciam lares opressivos e elas até achavam que tinham poder. Portanto, nós temos que ver que não é por cuidar da terra ou ver uma pseudo da igualdade de casa, de facto, a mulher é igual e tem direito. Eu acho que uma opção de uma há certas legislações, independentemente das pessoas estarem de acordo com elas ou não, têm que ser pensadas no contexto da sociedade em que elas estão. No contexto da sociedade portuguesa, independentemente do casamento entre as pessoas não ser, embora as pessoas que são homossexuais têm todo o direito a achar que é um disparate. Não é? E não quererem casar com nenhuma. A questão é que não é só isto, o que é que isso numa sociedade católica, já não é da mesma maneira, tem que se perceber que o que se reivindica é num contexto dado e que faz avançar a sociedade, que abre espaços de liberdade. Isso é importantíssimo. Por isso é que eu digo, que não se ponham como exatamente como tu dizes, discutam entre si e digam, e discutam, não estou de acordo com o final, olha, adeus, beijinhos, gosto muito, mas não estou de acordo, eu digo que é a outra. A liberdade de opinião é fundamental. Agora, se estamos unidos com o determinado objetivo, não temos que andar agora pela barra como suja aqui. Porquê? Porque faz atrasar. E podemos ganhar a sociedade mais rapidamente por causas que são importantes para todos.